E aí, pessoal, tudo bem? Olha, primeiro de tudo, já quero te acalmar, te tranquilizar, porque não é motivo para arrancar os cabelos, não é um motivo para entrar em pânico, não é um motivo para se desesperar. Arrancar cabelo, entrar em pânico e se desesperar raramente são as melhores opções que nós temos para reagir a alguma informação, e é com essa informação que eu vou te passar agora não seria diferente. Então eu trouxe aqui uma matéria que saiu no dia 14 de setembro, então semana passada, em um jornal médico chamado Medscape. Então vou ler aqui um pedaço da matéria para vocês, a matéria está aqui no meu computador aqui embaixo. Então a manchete diz: relato descreve 2 casos de doença meningocócica invasiva por meningite X em São Paulo em 2 meses. E aí a matéria fala que 2 crianças de 7 meses e 6 anos foram internadas na cidade de São Paulo por doença meningocócica invasiva, causada pela rara bactéria Neisseria meningitidis sorogrupo X. Os casos sem nexo entre eles ocorreram em novembro de 2021 e janeiro de 2022. Então a gente vê aí que a manchete ela já é ela já está mal feita, né? Porque pensa que relato descreve 2 casos em 2 meses. Então a gente pensa que são 2 meses consecutivos. Mas não, um foi em novembro e outro foi em janeiro. Então eu posso falar que tiveram 2 casos em 2 meses. Sim, um caso em outubro de 1990 e outro caso em outubro de 2022. São 2 casos em 2 meses também. Então não ficou fazendo muito sentido essa manchete, mas vamos lá. E esses casos foram descritos no 28º volume do Emerging Infectious Diseases, o periódico do CDC dos Estados Unidos, publicado em setembro. E ainda não há vacina disponível contra esse sorogrupo X. Sorogrupo X, abre aspas aqui para a doutora Ana Paula Lemos, pesquisadora do Instituto Adolfo Lutz, que diz que o sorogrupo X é raro fora da África, e no Brasil apenas 6 casos foram reportados nos últimos 15 anos, e agora houve 2 casos em 2 meses. Abrindo outro parênteses aqui, outro aspas, na verdade, para o Dr. Marco Aurélio Safad, que diz que a doença meningocócica é peculiar. Por quê? A despeito de ser uma doença rara, gera muito pânico quando acontece, porque é imprevisível, ocorre de maneira súbita e, na maioria dos casos, em indivíduos previamente saudáveis, na grande maioria das vezes, em crianças. E esse é um ponto importante para a gente aproveitar essa oportunidade aqui desse vídeo para conscientizar as pessoas. Porque a meningite é uma doença muito grave. E o que não é sempre muito grave, mas que pode ser muito grave. Pode fazer vítimas em 20%, vítimas fatais, em 20%, 25% dos casos, e deixar com sequelas uma porcentagem ainda maior. Então, é importante a gente entender melhor o que é a meningite. O que é a meningite, né? A meninge é uma membrana que recobre o nosso sistema nervoso, parte do nosso sistema nervoso, principalmente o nosso encéfalo e também a nossa medula espinhal. E essa membrana ela serve para proteger contra impactos, serve também para ajudar a manter uma temperatura ideal e também para providenciar o arcabouço necessário para os vasos sanguíneos, tanto veias quanto artérias. Então essa é a função das nossas meninges. E o que é a meningite? A meningite é a inflamação da meninge. Então tudo que tiver esse sufixo -ite significa inflamação. Então vamos pensar, conjuntivite. O que é a conjuntivite? É a inflamação da conjuntiva. Sinusite, inflamação dos seios nasais. Rinite, inflamação da área da narina. Vamos lá, hepatite, inflamação do fígado. Prostatite, inflamação da próstata. Dermatite, inflamação da pele. Otite, inflamação do ouvido. Então, tudo que tiver ite é uma inflamação. E essa inflamação pode ser causada por um vírus, e aí no caso seria uma infecção, então pode ser causada por uma infecção, e essa infecção ser causada por um vírus, por uma bactéria, por um fungo, por algum protozoário. Também pode ser algo autoimune, e aí não tem um agente causador desse problema. Pode ser algo químico, por exemplo, uma dermatite de contato. É a inflamação da pele, quando uma substância ali que você tem alguma intolerância, alguma sensibilidade exacerbada a essa substância, encosta na sua pele e causa ali uma dermatite. Então, isso é uma inflamação. Ela pode ser causada por um agente, por um patógeno, por um agente causador de doença, pode ser causada por algo autoimune, algo que está dentro do seu corpo, e pode ser causada por um fator externo que não seja um patógeno, que não seja um ser vivo ou um micro-organismo. Então isso é uma inflamação. E o que a meningite pode causar? Independente da causa da meningite, e geralmente ela é causada por um vírus ou por uma bactéria, a meningite pode dar febre, náuseas, vômitos, confusão mental, manchas na pele, indisposição, cansaço, fraqueza, mal-estar. Mas você está vendo que todos esses sinais e sintomas que eu falei aqui são pouco específicos. Eu estou falando da meningite, mas eu poderia estar falando da dengue, poderia estar falando de uma gripe um pouco mais forte. A gripe nem tanto, porque a gripe tem muitos sinais e sintomas respiratórios. Mas eu poderia estar falando de uma virose, por exemplo, que causa vômito, que causa dor de cabeça, que causa febre. Então são sinais pouco específicos que pessoas
que não têm formação na área de saúde, pessoas que não são médicas, pessoas que não têm a experiência em fazer o diagnóstico de doenças, não vai saber, obviamente, identificar uma meningite. E aí mora o risco. Porque digamos que você tenha um filho ou uma filha pequena, como a gente viu aqui, essa doença acomete mais crianças, e ela tá meio caidinha, tá com febre, tá vomitando, tá um pouco sonolenta, e você acha que não é nada demais, você acha que ela pegou essa virose, né, essa gastroenterite no colégio, e deixa passar, vai dando água, vai hidratando, e deixa correr de uma forma que não deveria. Por quê? Porque você não sabe identificar o problema. E não é sua obrigação saber identificar o problema, porque você não é profissional da área. Então a gente tem que saber identificar, a gente tem que saber enxergar quando o problema, não só a meningite, mas qualquer outro problema potencialmente grave, esteja acontecendo. Então a gente tem que saber identificar esse problema. E você, como leigo, você como leiga, não tem essa obrigação e também dificilmente vai adquirir essa qualidade, essa habilidade de identificar doenças se não tiver uma formação na área, que demora. Então, se você não quiser mais se preocupar com isso, o que será que eu estou sentindo? Será que o que eu estou sentindo é grave? Será que não é grave? Com quem será que eu falo? Eu não conheço médico, mas ao mesmo tempo eu não quero sair de carro, eu não quero pegar fila, eu tenho medo de ir para o hospital, de ir para a clínica e pegar uma doença lá na clínica. Então eu não quero sair de casa para descobrir o que eu, ou que o meu filho, ou que minha filha, ou que meus pais têm. Se você não quer mais ter essa preocupação, se você não quer mais ficar em dúvida se o seu problema é grave, se o seu problema é leve, se o seu problema é uma emergência que precisa de atendimento presencial, urgente, emergente, imediato naquele momento, se você não quiser mais se preocupar com isso, se você quiser terceirizar essa preocupação para quem realmente sabe o que fazer, quando fazer e onde fazer, eu recomendo que você assine o Amigo Médico, que é um suporte profissional médico 24 horas por dia para identificar emergências, orientar a pessoa se ela estiver sentindo alguma coisa diferente, avaliar exames, solicitar exames, prescrever medicamentos se for necessário, prescrever exames, solicitar laudos, dar atestados. Então, se você não quiser mais ter essa preocupação de, olha, caramba, será que essa dor de cabeça que eu estou sentindo é um AVC? Será que esse enjoo do meu filho é uma meningite? Será que ele precisa tomar soro na veia? Será que ele precisa de um antibiótico? Se você não quiser mais ficar essa dúvida, se você não quiser mais ter essa dúvida, clica agora aí no primeiro link da descrição e assina o Amigo Médico. O primeiro mês é de graça, tá? E após o primeiro mês, ele tem um valor de R$19,90. E, além disso, além do Amigo Médico, também dá direito a um clube de benefícios, que dá desconto em farmácia, restaurante, exames, lojas do varejo em geral. Então só o que você vai economizar fazendo parte do clube de benefícios já é suficiente para fazer valer a pena a mensalidade. Então, dado esse recado do Amigo Médico, vamos continuar falando aqui da meningite, porque ela pode sim ser prevenida. Infelizmente, essa meningite X ainda não tem uma vacina. A vacina está sendo desenvolvida, mas ainda está nas fases iniciais do desenvolvimento. Ainda não está pronta para ser comercializada e amplamente empregada, amplamente distribuída para nós. No entanto, existem vacinas contra alguns tipos de meningite, alguns sorogrupos, principalmente a vacina ACWY, que pega sorogrupo A, sorogrupo C, sorogrupo Y, sorogrupo W e sorogrupo Y, e também a vacina do sorogrupo B. A ACWY está disponível no PNI, no Programa Nacional de Imunizações, de graça no Sistema Único de Saúde, e a do sorogrupo B, embora seja o sorogrupo mais associado à meningite invasiva, só está disponível no particular, mas quem sabe isso aí muda no futuro, ou quem sabe conseguimos, né? Não conseguimos, né? Mas quem sabe os laboratórios baixem o preço dessa vacina em breve. Pessoal, era essa a notícia que eu queria passar para vocês. Então, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar, comentar aí o que você achou desse vídeo, o que você acha, se você tem medo de meningite e também de que cidade você está me assistindo agora. Um grande beijo para você e para sua família e fique bem, cuide-se bem, fique com a gente. E se você quiser ser cuidado ou cuidada pelo Amigo Médico, não se esqueça de clicar aí no primeiro link da descrição, fazer a assinatura com o primeiro mês grátis. E se você não quiser, se você assinou grátis, não gostou, é só cancelar que nada vai ser cobrado no seu cartão de crédito, beleza? Um grande beijo para você e para sua família e fique bem, cuide-se bem e fique com a gente. Que a Luciana, sua filha da dona Dalva, que foi atendida pela doutora Bárbara, né, hoje à noite, e gostaria de dizer que nós gostamos muito da consulta, assim, um padrão muito bom, ela foi atenciosa, em nenhum momento eu percebi pressa, nos deixou, assim, falar bastante, fez muitas perguntas a respeito de todo o histórico, né, analisou os remédios que ela já está tomando, manteve, porque achou realmente que estão adequados, né, eu achei ela muito simpática, muito competente, e nos surpreendeu positivamente todo esse atendimento.
atendimento, né? Desde do início aí do contato que o Jorge fez com a empresa de vocês, e a primeira consulta, assim, realmente superou as expectativas, tá? A gente está bem seguro aí com as indicações da doutora e pretendemos seguir com o atendimento dela, inclusive, porque é muito mais confortável para minha mãe, que tem esses problemas de locomoção, né? Ser atendida, né, de uma forma remota e com essa qualidade, tá bom? Muito obrigada, boa noite.